Porque é muito mais fácil a gente encontrar desculpas e contar mentiras para nós e para a humanidade a respeito de não dar certo, as pessoas não pagam, as pessoas não valorizam, do que eu ter que arregaçar a manguinha e colocar a mão na massa. Hoje ainda recebi vários relatos das meninas, mas um deles agora, por último, foi do relato de foi o print de uma das minhas alunas colocando, olha, Fran, a pessoa quer agendar comigo, ó, mesmo que eu vá, daqui a pouco ela vai ter licença maternidade e tudo mais, olha, mesmo assim, né, compartilhou lá o relato dos pacientes ali de final de ano e feedbacks. Então, as pessoas vêm sim, as pessoas pagam sim o preço justo, né? Ela ainda falou, não perguntou nem o preço da minha sessão. Eu disse, por que ela não perguntou? Porque a tua sessão não tem mais preço, a tua sessão tem valor. E quando a gente aprende a desenvolver tudo isso, dá sim e muito para viver só da psicologia clínica. Você acrescenta outras coisas se você quiser, se faz parte do teu perfil, se você realmente gosta de empreender, se você gosta de inovar, de trazer coisas diferenciadas. Caso contrário, você pode sim se manter somente com a psicologia clínica e bem dentro dela. Quando eu falo viver bem dentro da psicologia clínica, eu falo de você ganhar uma ótima remuneração, eu falo de você ter liberdade de tempo e eu falo de você ter excelentes resultados nos teus processos terapêuticos. E isso é mais do que possível. As minhas alunas fazem isso. Eu vejo isso acontecendo todo santo dia, recebendo os relatos de cada uma delas. Hoje eu recebi o print de um Pix de uma das minhas mentoradas, e o Pix era de R$ 150, porque foi a primeira vez que ela captou um paciente no valor exato que ela quer cobrar pela sessão. Ontem, uma das minhas mentoradas fez o primeiro atendimento, já começando com o preço justo. Ela cobra R$ 250 pela sessão dela. Fran, tem quem pague? Sim, tem muitas pessoas que pagam. O grande problema é que, às vezes, a gente acha que cobrar 30 é a solução do problema, e aí a gente mira em cobrar 30. E quando você mira em cobrar 30, você vai ter pacientes que te pagam 30. Quando você mira em 50, você vai ter pacientes que te pagam 50. Se você mira em 100, você vai ter pacientes que te pagam 100. E assim por diante. Só que tudo isso já começou aonde? Lá naquilo que a gente foi acreditando quando ouviu que não tinha como viver só da psicologia clínica. E sabe o que é o mais curioso dentro da psicologia? É uma das poucas profissões em que o psicólogo se forma com o desejo de fazer, de viver da clínica, mas se forma para não viver dela. É tipo, não, vou me formar aqui, gostaria muito de viver disso aqui, mas como eu sei que não dá, então eu vou fazer outra coisa. Não é raro para mim ver psicos fazendo N outras coisas, inclusive fora da psicologia, porque acreditou que não dá para viver da clínica. E aí, sabe o que é o mais matador? Sabe o que realmente te detona? Que enquanto você está aí acreditando que não dá para viver a psicologia clínica, um outro psico está acreditando que dá, e por acreditar, ele está colocando a mão na massa, e sabe o que vai acontecer? Ele vai prosperar. Só porque ele acreditou? Não, porque o acreditar dele o impulsionou a realmente colocar a mão na massa. Enquanto você não acredita, não começa a alinhar o mindset, você não entra em ação. Porque o nosso cérebro simplesmente não nos impulsiona a entrar em ação por algo que a gente já sabe que não vai dar certo. Se eu já sei que eu vou entrar numa corrida e eu vou perder, eu vou ficar em último lugar, não faz sentido nem eu treinar. Agora, quando eu acredito que eu posso conquistar o meu lugar no pódio, é diferente. Então, essa primeira mentira que a gente ouviu e alimentou ao longo da nossa graduação é um dos principais pontos que detonam de verdade com o nosso viver de psico. Tá, Fran, mas daí o que a gente faz? A gente precisa questionar. Logo nós, a galera de fazer pergunta para os outros, a gente esquece de fazer pergunta para a gente. Tá, mas é sério mesmo? Não dá para viver da clínica? Tá, mas por que será que o meu professor está falando isso? Tá, mas deixa eu observar aqui a realidade de outras pessoas. A gente não questiona. A gente não pesquisa. A gente não para pensar o tamanho da amostra. Quantos professores disseram que não dá para viver da psicologia clínica? Tá, beleza. Mas para quantas pessoas que estão vivendo só da clínica, você perguntou se dá ou não para viver da clínica? Então a gente escuta só um lado e acabou. E a gente finge que aquilo lá é a verdade absoluta. Então precisa sim questionar, precisa pesquisar, precisa entender o tamanho da amostra. E o principal, você pode discordar. Por que você tem que acreditar naquilo e concordar? Discorde, aprenda a discordar. Quando você se torna teimosa aí dentro do processo, você faz coisas que muito alinhadinha, muito obediente a tudo que você ouviu, você não faz.
Eu só prosperei na psicologia quando eu decidi discordar. Eu discordei dos meus professores, eu discordei de muitos colegas, eu discordei de uma cidade inteira que dizia que aqui psicologia não dava, que aqui os psicólogos estavam cobrando R$ 30 por sessão, que aqui as pessoas, os pacientes não vinham, que iam para as cidades próximas, porque eu estou nesse momento numa cidade com 17 mil habitantes. Eu cheguei aqui sem conhecer absolutamente ninguém. Eu não tinha um espaço para sublocar, eu não tinha uma amiga para me ajudar, eu não tinha ninguém. O que eu tinha era a minha pura teimosia de querer fazer dar certo a qualquer custo. Então ali eu comecei a discordar. Quando eu cheguei aqui e decidi que eu ia cobrar R$ 100 pela minha sessão, quando eu ouvia todo mundo dizendo, bah, mas será, Fra, não duvido do teu trabalho, mas as pessoas vão se assustar, eu discordei. Eu discordei e fui teimosa. Por quê? Porque eu precisava trabalhar por algo que fazia sentido no meu coração. Porque eu precisei entender que não adianta a gente falar que vai fazer. A gente precisa fazer. Porque falar não paga boleto. Exceto se você estiver falando aí acerca do teu trabalho. E aí sim, isso te gere renda. Mas falar que você quer não muda o teu cenário. Agir em relação ao que você quer muda o teu cenário. E para isso, às vezes, a gente vai precisar discordar, às vezes a gente vai precisar ser teimoso. E quando eu falo teimoso, não é comprar briga, não é sair aí xingando as pessoas, não. Nós somos psíquicos. E precisamos sim ter clareza das ações que são pertinentes e das que não são,